É quando você tá descontraída, você incorpora o pink. Geralmente você é o cérebro, eu sou o pink, mas às vezes muda. É verdade. Oi, eu sou a Marcela Ponce de Leon. Eu sou a Sheili Calef. E nós somos o Baseado em Fatos Surreais. Hoje, nesse episódio super especial de aniversário, aqui sendo gravado direto do Fitó Cozinha. Exato. Com várias pessoas queridas, né, Sheili? Muitas pessoas maravilhosas estão aqui. Pena que vocês não podem vê-las, mas vocês vão ouvi-las. Vocês já estão sentindo que esse episódio está ambientado, né? Exato. Que vocês estão vendo vários sonzinhos que geralmente não tem. É porque a gente tá no bar, meu povo e minha pova. Estamos no bar mesmo, né? De verdade. Como é que faz pra mandar uma história pro Baseado em Fatos Surreais, Sheili? Gente, se vocês ainda não sabem, não sou eu que vou contar. Mentira. Não, é claro. É claro que eu vou contar, tô brincando. Pra mandar uma história pro Baseado em Fatos Surreais, você pega aquela sua história que você só conta quando você tá bêbada. Aquela história que você não tem coragem de contar pra ninguém. Aquela que você fala assim, se eu contar, ninguém acredita. Essa mesma. Você pega essa história e envia pro nosso e-mail. Pode ser em texto ou em áudio. Lembrando que Marcela adora áudio. Muito. E o nosso e-mail é bfsurreais@gmail.com. B de bola, F de faca, surreais, @gmail.com. Exato. É isso? É. Vamos pro caso da semana. Baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como nós, compartilhadas com empatia, intimidade e leveza. Onde o assunto é a vida e o detalhe, o surreal. Bom, eu trabalho em agência de publicidade. Não acredito. Trabalho. E é muito trabalho. Quem trabalha em agência sabe, né? Você vira a noite trabalhando, aí tem que entregar um projeto, é sempre muito corrido, é sempre muita coisa. E eu fui trabalhando de agência em agência e eu nunca tirei férias. Não dava tempo de tirar férias, porque você emendava. Emendava uma coisa na outra e a gente quer construir a carreira, então é muito difícil, né? Então eu decidi, depois de um tempo, que eu fiquei 5 anos sem tirar férias. Caramba! Então eu decidi tirar férias, mas não é exatamente que eu decidi tirar férias. Eu me mudei e aí eu tirei férias para arrumar a minha casa. Porque fazer uma mudança dá muito trabalho, então eu fiquei 5 anos sem tirar férias. E aí você vai arrumar casa? Mas é que eu precisava muito arrumar a casa. Ai, meu Deus. E aí eu peguei e fiquei com os dias das minhas férias, assim, depois que eu arrumei a casa, o meu marido também tirou férias junto pra arrumar a casa. Isso. Né? Porque a gente é parceiro de verdade. De arrumar a casa. É o que tinha pra fazer. Então eu peguei os outros dias pra curtir a casa arrumada, né? Porque eu precisava ver aquela casa pronta. Então, 5 anos sem férias, tirei férias pra arrumar a minha casa nova. E fiquei lá curtindo a casa, porque era o que eu tinha pra fazer. Tá. Aí, eu um pouco antes dessa questão das férias pra arrumar a casa, 1 ano antes, mais ou menos, eu recebi uma promoção. Então eu tava muito empenhada. Eu tirei 20 dias pra arrumar a casa e eu ainda tinha 10. Aí eu pensei assim, nossa, agora eu vou conseguir ter férias, né? Pra arrumar a casa de novo? Não, lógico que não. Aí eu peguei e falei, não, eu preciso, esses 10 dias que sobraram, eu vou tirar férias e vou fazer alguma coisa. E eu não tava aguentando esperar. Era agosto, as minhas férias iam ser em abril do ano seguinte. Caramba! Que eu podia tirar esses outros 10 dias. E eu não tava aguentando esperar, Aí eu pensei, poxa, o que eu vou fazer com essas minhas férias? Eu vou viajar sozinha. Olha! E eu sei que para algumas pessoas isso é comum, mas nunca na minha vida eu viajei sozinha. Nunca. Quantos anos você tinha mesmo quando 30. isso aconteceu? Foi no ano passado, gente. Foi muito recente. Nossa, super. Foi ano retrasado que eu comecei a planejar a viagem. Entendi. Que foi o ano passado que você viajou. Entendi. E eu nunca viajei sozinha. Até porque eu tô há 12 anos casada. Então, todas as coisas que eu fiz, desde que eu sou adulta, eu tô com meu marido, assim. A gente sempre se deu muito bem. Então, foi o meu primeiro namorado sério. Tudo junto. Nunca na minha vida eu fiz nada sozinha. Aí eu fui conversar na minha terapia, que eu tava com essa vontade de fazer uma coisa sozinha. E aí meu terapeuta, mas por quê? O que tá acontecendo? Eu falei, não, é porque eu nunca fiz nada sozinha. Eu quero fazer isso sozinha. Entendi. Quero fazer isso por mim. Entendi. Eu tinha viajado 3 vezes de avião na minha vida. Sempre com o meu marido e nunca tinha saído do país. Aí eu falei, eu vou sair do país. Nossa, que audaciosa. Super audaciosa. Viagem sozinha, vai sair do país. Porque a minha família vem da Espanha, as origens. Então eu comecei a estudar espanhol. Eu já tinha feito, assim, uns estudozinhos bem independentes de espanhol. Pensei, vou para alguma
pra alguma cidade que fale espanhol. Então eu pensei, vou escolher um lugar que fale espanhol. E falei, eu vou pra Argentina, porque é barato, porque é perto. E o meu marido falou, tá, vai, super me apoiou. Aí passou 1 mês, passou 2 meses, e ele falou, e aí, você já viu suas passagens? Você já viu as coisas? E eu não tinha visto nada. Você tava mega ansiosa, mas planejar mesmo? Não planejava nada. Aí falou, tô achando que você não vai nessa viagem. Vai, amor, faz as coisas. E eu nada, deixando passar o tempo. Tava chegando o fim do ano, eu deixando passar o tempo. Aí um dia ele repetiu, ele falou, eu acho que você não vai viajar. Do jeito que você tá falando. Te desafiou? Me desafiou, exatamente. Te desafiou. Aí eu falei, meu Deus, eu falei tanto que eu ia viajar sozinha, que eu ia fazer alguma coisa. Eu peguei e falei, então tá. Então eu vou mesmo. Eu vou mesmo. Aí um dia ele tava na casa dos pais dele, eu tava sozinha em casa. Entrei na internet, comecei a pesquisar fotos de pessoas que já viajaram pra Argentina. Gente, eu morro. Imagina, eu nunca fiz nada sozinha. Falei, que se dane. Achei um hotel barato, paguei. Aí agora já tava comprometido o meu dinheiro. Eu tinha guardado os meus 13º pra conseguir fazer alguma coisa. Aí peguei, olhei um voo barato, buquei lá o voo, paguei. Falei, agora eu tenho que ir. Agora eu não tenho mais alternativa. Finalzinho do ano, então eu me organizei, saí correndo pra fazer a viagem. Chegou a data da minha viagem. Abril. Chegou a data da minha viagem, abril. E eu, na verdade, eu tinha bucado as coisas. Eu pesquisei um hotel, achei barato. Pesquisei um voo, achei barato. Mas eu não tive coragem de comprar. Eu só comprei tudo e paguei 1 mês antes. Até 1 mês antes eu ainda estava na dúvida se realmente ia conseguir fazer isso sozinha. Entendi. Quando chegou 1 mês antes, eu paguei tudo e falei, agora eu vou. Quando meu marido estava fora de casa. Quando ele chegou, eu falei, já paguei tudo, eu vou viajar sozinha. Eu vou nessa, eu sou independente, vou conseguir. Eu sei falar espanhol, imagina. Tinha feito uns estudos independentes. Eu sei o suficiente. Fez uma lição do Duolingo e já acha que já estava falando tudo. Habla mucho. E chegou o dia da viagem, ele me levou no aeroporto, eu entrei no avião. Quando eu sentei no avião, eu me organizei, sentei, olhei pro lado e eu estava sozinha. Até porque o avião inteiro tava vazio. Eu tava sozinha dentro do avião. Assim? Não tinha ninguém no avião, só tava eu no voo. Só que nessa hora, eu sentei e eu comecei a chorar. Mas eu chorava. Mas o quê? Você ficou com medo do... Não, eu comecei a pensar em todas as coisas que eu vivi para poder chegar até ali. Uau! Eu comecei a pensar em todos os 13º que eu juntei. Nos 5 anos que eu não me dei férias, porque eu estava construindo uma carreira, então eu não tinha alternativa, sabe? Eu nem conseguia pensar nisso. Então eu fui vendo tudo que eu passei para conseguir chegar naquele avião e estar sozinha. E eu estava literalmente sozinha. Sim. Então eu comecei a chorar, mas era um choro de uma... Era meio que uma celebração, uma libertação. Eu chorava e eu lembrava de tudo isso, assim, lembrava de eu conversando com meu marido, lembrava de eu estar casada há 12 anos, lembrava que eu nunca na minha vida tinha saído, lembrava que isso também na minha família não era comum, porque todas as mulheres sempre trabalharam muito. Então, era uma vitória tão grandiosa que eu chorei um tempão até chegar na Argentina. Quando eu cheguei... Quantas horas de voo, você sabe? Você lembra? Não me lembro. Mas não é muita, não são muitas horas de voo de São Paulo até lá. Mas acho que é suficiente pra você chegar bem com o olho inchado, né? Cheguei com o olho inchado, dormi. Foi assim, estar no avião não era difícil pra mim. A questão era fazer tudo sozinha. Eu nunca me vi sozinha. Eu sempre tinha ele do meu lado, tinha a família do meu lado, eu tava no meu trabalho. Eu nunca na vida estive sozinha. Foi a primeira vez. Quando eu cheguei, eu fui pro hotel, que não era muito longe do aeroporto. Liguei pros meus pais pra falar, tô viva, tô bem, cheguei. E aí que realmente eu falei, tá, e agora eu vou fazer o quê? Porque eu não planejei nada, eu só tinha pagado o hotel, só tinha comprado. Você nem olhou o guia da cidade? Não olhei nada, não olhei nada. Eu tava tão louca que eu tive que ir meio de supetão, assim. E aí eu fui descobrindo a cidade. E uma das coisas mais incríveis que eu fiz, eu andei aquela Ricoleta toda, aí eu comecei a curtir, sabe? Eu andei tudo, eu comecei a conhecer, eu falava meu espanhol, e teve gente que me confundiu com nativa, o que eu achei um super elogio, descobri que eu falo super espanhol mesmo. Acho que as lições do Duolingo super foi funcionaram, ótimo, então. acho que eu tenho uma facilidade para falar espanhol. Mas teve um dia que eu me levei para jantar. Eu coloquei a minha melhor roupa. Eu fiz uma maquiagem top. Diva. Aquela maquiagem de youtuber, sabe? Passei... Com direito àquela luz de LED no olho, assim, tudo. Tudo. Eu passei base,
pó, corretivo, tudo. Botei um salto, eu levei um salto. E eu saí lindíssima. Eram 3 quadras do hotel até o restaurante. E aí Eu desfilei, 3 quadras, lindíssima. Sentei para comer um macarrão com um vinho argentino. Maravilhosa! Eu comi aquele macarrão, gente. Eu lembro até hoje, a felicidade, né? Comi aquele macarrão, tomei aquele vinho, aqueles vinhos baratos que tem lá e bom. Que vem na garrafa, vinho da casa. Isso, era uma maravilha. Tomei aquele vinho, comi aquele macarrão e eu me senti a mulher mais realizada do mundo. Eu não precisava de mais nada. Foi o dia que eu me levei para passear. Ai, que maravilhoso. E aí aproveitei um pouco mais os dias que eu tinha um tempinho lá, conheci as coisas e tal. Até que chegou o dia de eu voltar. Foram 10 dias mesmo de viagem? Você tinha 10 dias de férias, né? Um pouquinho menos, deu 7 dias de viagem. Muito bem. Saí do meu jantar, voltei pro hotel, deitei na banheira do hotel, coloquei um jazz. Eu estava dentro de um filme. Nossa, basicamente. Nessa hora, eu tive uma crise de choro de novo. Mas por quê? Porque 1 ano e meio antes eu estava numa crise de depressão. Porque eu estava trabalhando tanto. Foi antes de eu conseguir a minha promoção. Eu estava tão mal, gente. E eu nunca ia poder imaginar que eu ia conseguir chegar nesse lugar do jeito que eu estava agora. Sim. Então foi um negócio assim, quando a gente tá nesses momentos de tristeza, que acontecem coisas na vida, a gente acha que não vai sair nunca. E de repente eu tô lá, depois de me levar pra jantar, deitado naquela banheira, a vida tava incrível. Quando eu peguei o avião de volta, eu tava morrendo de saudade do meu marido, dos meus gatos, da minha casa, eu tava com saudade de tudo. Mas eu tava muito feliz, muito realizada. Pensando, eu me apaixonei pelo espanhol, né? Já tava pensando na próxima viagem, tipo, quando que eu ia ter uma oportunidade de poder viajar sozinha de novo? Espanhol de falar também. espanhol. Eu falei, eu quero viajar de novo e quero que seja pra uma cidade que fale espanhol. Então eu tava com saudade de tudo, eu amo a minha casa, eu amo meu marido. Mas viajar sozinha foi uma coisa tão especial que já me faz querer projetar outra viagem. Sim. Mas a coisa mais impressionante dessa viagem, eu fiz tudo correndo. Desde que meu marido falou do vídeo, eu saí desembestada para resolver essa viagem. Foi tudo maravilhoso, eu aproveitei muito, eu falei espanhol, mas a coisa mais importante que aconteceu foi que eu me apaixonei por mim. Sheili, que história é essa? Meu Deus do céu! Que lindo! Que escolha maravilhosa você fez pra esse dia também, né? Eu amei essa história. E ela chora tanto contando a história, gente. Essa heroína, ela mandou a história. E assim, quando ela tá contando, ela chora e ela ri ao mesmo tempo. Ela chora e ela ri. Porque realmente, imagina, primeira vez que você faz um negócio totalmente sozinha, é um marco. É um marco. Sair do país sozinha e você inventa de falar. Eu lembro a primeira vez que eu saí do país sozinha, gente. Primeira coisa que eu disse em inglês, orange juice. Nunca vou esquecer. A mulher perguntou, o que você quer? Eu falei, tremendo, orange juice. Porque eu não falava nada, de nada. Fui me enfiar no avião só falava inglês. A primeira vez que eu fui ao cinema sozinha, eu fui assistir aquele Slumdog Millionaire lá, Quem Quer Ser um Milionário, e eu chorei, mas eu chorei tanto que eu não sabia que eu podia ir no cinema sozinha, que eu podia fazer alguma coisa sozinha, sabe? Então foi, tipo, ir no cinema foi um negócio incrível. E eu também fiz a minha primeira viagem depois dos 30 sozinha também. Foi muito, muito impactante, assim, muito. Então eu faço ideia do que ela tava sentindo. É muito incrível, né, quando a gente se apaixona pela gente mesma, né? Que a gente descobre que a gente pode fazer qualquer coisa sozinha. É muito legal fazer as coisas com as outras pessoas, é incrível, soma. Mas você descobrir que você se basta por si mesma é muito empoderador, né? E a gente esquece com muita facilidade. Exato. Eu faço muita coisa sozinha. Eu acho que eu gostei tanto dessa história também, porque eu faço muita coisa sozinha e eu não dou um valor pra isso que isso merece, sabe? O valor das coisas que eu conquisto. Nossa, pra eu chegar aqui hoje com vocês, estou chorando já. Gente, eu nasci em Pato Branco. Sabem o tamanho que tem Pato Branco? Quantos mil habitantes tem nessa cidade? Hoje tem 60 mil, até eu tem não sei bastante. onde fica no mapa até hoje. É muito longe, eu vou te mostrar. E assim, pra gente chegar aqui hoje, no Baseado em Fatos Reais, no nosso aniversário, com todos esses amigos queridos, ouvintes, colegas, né? Pessoas que a gente admira, de outros podcasts que estão aqui conosco.
Nossa, é uma trajetória que a gente precisa honrar. E a gente não lembra de honrar. A gente esquece quem a gente é com muita facilidade. A gente precisa lembrar quem a gente é. É verdade. Não, o melhor jeito de fazer foi assim. Agora eu não sei nem como termina. Fala pro público, porque a gente nunca falou aqui no Baseado em Fatos Reais, por que ele surgiu. Vamos contar isso antes de fechar esse episódio especial de aniversário de 3 anos? Vamos. Não sei nem como. Não, brincadeira. Eu e a Shelly, a gente se conheceu num evento para mulheres. E eu tinha um desejo muito grande de compartilhar as minhas histórias e outras histórias, assim, de mulheres. Eu ficava pensando, porque eu fui mãe muito nova, me separei muito nova, tinha vivido várias coisas, e eu ficava pensando assim, será que isso só acontece comigo? Vocês não sabem, mas muita gente não sabe, mas Marcela tem 2 filhos adultos, os 2 são maior que ela. Adulto é uma coisa, não, ainda não. Gente, são muito grandes os filhos menor dela. de idade. Mas eles são mais altos do que eu, sim, é verdade. Enfim, fecha parênteses. E aí eu ficava muito me sentindo meio alien, assim, nas minhas experiências. E aí tive essa ideia de compartilhar as histórias, conheci a Shelly, apresentei a ideia pra ela e pra Aline, que tava no começo do projeto. E a gente se reuniu um dia no sofá da casa da Lucila. Nossa, é verdade. A Lucila tava junto. Há muito tempo, uma garrafa de vinho, o telefone no meio da mesa, assim. E a gente resolveu que esse ia ser o jeito, que a gente ia contar histórias, mas de outras mulheres, não as nossas histórias próprias. E nessa roda de conversa, no intuito de compartilhar as experiências, ajudar a gente a se sentir menos alien menos sozinhas. Nas nossas histórias loucas, porque todo mundo quando olha acha que a sua história é muito maluca e diferente, né? E é muito incrível porque a gente percebe, quando a gente conta uma história de um assunto específico, logo em seguida a gente começa a receber histórias muito parecidas com aquelas. Sim. Né? As pessoas se identificam, elas se entendem e assim, um processo maravilhoso. Fora que quando as heroínas que mandaram as histórias depois contam que ter escutado a própria história foi transformador, fez elas entenderem a experiência de uma outra maneira, trouxe... Descobrirem coisas que elas não viam. Exato. Hoje a gente tá cheio de heroína aqui, é porque é tudo anônimo, mas a gente sabe quem elas são. A gente sabe. Então, assim... Olha, aquela ali é o caso, aquela ali é o caso. Então, muito obrigada a todas vocês. O objetivo desse podcast e a gente tá sempre cheio foi também esse. de mulheres aqui que participaram já contando suas histórias. Sim. Aqui algumas, ó. Contando as histórias de vocês. De outras heroínas, é verdade. Falei Enfim, errado. tá uma maravilha, é uma maravilha. E o objetivo é esse mesmo. Que vocês contem suas histórias pra gente, pra que a gente possa dividi-las com empatia, intimidade e leveza. É isso aí, né? Até o próximo Caso Surreal. Esse episódio foi editado por Nicole Galtério.